Oi, meu nome é Letícia Conde. Eu gostaria de caminhar e conversar. Eu gostaria que continuássemos caminhando pelas problemáticas lunares e chegamos agora no lugar de exaltação da Lua, que é a segunda casa referente a Touro. É a problemática da Lua taurina. Quando nós pensamos numa Lua taurina, nós sabemos justamente da sua exaltação. Sabemos já que a Lua se refere àquilo que é mariano, aquilo que é mariano da mãe e das filhas. Quando nós sabemos também que a Lua ela se refere antes a Maria Madalena, num cerne essencial a Maria Madalena, compreendemos o porquê que ela se exalta em Touro. Quando temos esse feminino que faz um par ao místico com o masculino, de Deus que se encarna, essa irmã, essa alma gêmea, essa companheira que o tempo todo chorava a seus pés, o banhava, o contemplava e que de fato o ama profundamente. Conseguimos observar que a Lua taurina ela tem a sua exaltação como um grande exemplo da Maria Madalena que recebe a visão de Jesus ressuscitado. É a primeira, de fato, a ver Jesus Cristo ressuscitado e aquela que anuncia. Como vimos na Lua leonina, se lá nós temos todo um drama e até a possibilidade de um melodrama, apesar do melodrama ser próprio da Lua em si, né? Principalmente dela em Câncer. Mas aí justamente o canto mariano, colocado na casa do drama, também é um melodrama, mas tem características distintas da Lua canceriana, já vimos tudo isso. A Lua leonina ela é mais teatral mesmo, e é um melodrama mais novelesco, por assim dizer, né? Quando acontece, quando realmente está de alguma forma desequilibrada. Enquanto numa Lua canceriana é um melodrama mais convincente, sabe? É mais no cerne da coisa, é mais difícil ter certo discernimento. Mas é um melodrama materno que justamente pode convencer algumas pessoas por conta dessa própria maternidade que está em sua casa, que tem propriedade do que faz, do que canta, do que fala. E, portanto, quando vimos que a Lua leonina ela é otimista porque ela sabe que a morte está chegando, ela pressente isso e luta contra isso muito freneticamente, às vezes, quando justamente adoentada, que é até a quadratura que ela faz com o Escorpião, mas uma Lua de Leão exaltada num sentido da sua vivência, né? Porque é possível ter uma vivência de exaltação dos planetas em termos de excelência. Não é a mesma coisa da exaltação, como falamos aqui dela da Lua em Touro, não é a mesma coisa. Eu quero dizer, a vivência com excelência daquela Lua, vimos que se chega numa vivência da própria Pietà, né, da mãe que recebe o filho morto nos braços e que acompanha a sua morte, né, de uma via sacra, porque o Sol nada mais é do que a morte, acontecendo enquanto um processo. Nós sabemos que depois ele implode e se torna uma supernova, ou enfim, várias possibilidades de estrelas, outras, ou até mesmo um buraco negro. Contudo, o processo em si é de uma queima e de uma doação que é de desgaste de si, de uma doação de si, justamente. Então, é um processo de morte. Não a morte com Aquilhão, como conhecemos,
com aguilhão, me perdoem, não morte de aguilhão, como conhecemos, mas morte de vida eterna. Já o sabemos. Ainda assim, obviamente, não é fácil para uma mãe ver a morte de seu filho, ainda mais uma morte injusta, porque é injusta. Em termos de que Cristo não carrega a cruz que ele carrega é nossa, é a de Barrabás, ele não tem uma cruz própria, em termos de pecados humanos para carregar, e portanto a cruz que Deus carrega é a própria das suas criaturas. Não é uma cruz dele mesmo, é uma cruz daquele que carrega as suas criaturas, né? Carregar as criaturas, ser um criador, é carregar uma cruz. E por isso que, inclusive, a quadratura, quando nós a vivenciamos de maneira realmente mais aprofundada, ela é de dor, porque a quadratura é própria da cruz. A quadratura, ela só se revela de fato, ela revela o seu sentido quando realmente nós temos um trabalho já primeiro de polaridades. Então nós temos um trabalho polar em que eu formo um eixo, e o eixo se dá em casamento, aquelas duas casas, aqueles dois signos, e aí se torna possível, por conta dos casamentos entre as polaridades que são os signos e as casas terrenas, eu observar que existe ainda uma polaridade outra, superior, e que essa é a que me apresenta a cruz. Essa é a que me apresenta, de fato, a possibilidade de compreensão do que é uma quadratura. Que é quando realmente eu tenho oposição entre os eixos, né? Por exemplo, o eixo cardinal, que é Áries, Libra e Capricórnio, Câncer. São oposições entre si em termos de que o eixo Áries-Libra é um eixo masculino e o eixo Capricórnio-Câncer é um eixo feminino, então apresentam uma oposição ou, para quem já tem trabalhado, uma complementaridade. Contudo, não é uma complementaridade que se trabalha da mesma forma que a oposição. É claro que depois vai se revelar justamente a grande oposição, mas, antes disso, é uma questão de quadratura, que é a questão inclusive entre pais e filhos. O eixo de primeira e sétima casa é um eixo de filhos, e o eixo de 10ª e 4ª casa é um eixo de pais. Em termos, claro, não estou falando de casa dos filhos, como a 5ª casa em que se vê os filhos, etc. Não. Eu estou falando realmente arquetipicamente que o eixo de primeira e sétima casa, essa linha, ela representa o filho ou os filhos perante os pais que estão na verticalidade. E por isso que os pais só fazem um verdadeiro trabalho junto aos filhos se eles têm capacidade de verticalidade, inclusive. Porque eles vão carregar essa horizontalidade que são os filhos, e os filhos sempre serão horizontalidades. E por isso que Deus, quando ele cria a cruz, por isso que é perfeito, né? Não tem isso de Deus mudar de ideia. A cruz, ela é um pressuposto a partir da hora em que há criação. Deus nos fez imagem e semelhança, homem e mulher nos fez. Ele comporta em si, apesar de Deus ser sem gênero, ele comporta em si a própria dualidade. E assim sendo, quando é manifesta uma criatura que também comporta em si a dualidade, Deus sabe que será uma quadratura. Sabe que o que vai acontecer é uma cruz. A crucifixão de Jesus era inevitável, em termos de que é a forma penosa de palpabilização de algo sublime. Porque a quadratura, em verdade, né, e a
a crucifixão, a própria cruz, é revelado algo sublime. E é algo que está arquetipicamente dado. É claro, Deus não fez e não nos faz imagem e semelhança para que seja doloroso. Mas compreende desde sempre que tem que haver um plano. E por isso que lidar com quadratura é muito complicado, porque requer planejamento, requer tempo e uma lida com a dor, que é isso, é muito profunda e tortuosa e torturante. E, portanto, Jesus Cristo ser crucificado é a expressão máxima dolorosa de algo que acontece desde o sublime. Porque, justamente, criar um ser polar gera quadratura. Gera essa complicação de quadratura. E só é possível chegar a realmente uma complementaridade verdadeira, de face a face, quando ultrapassamos essa quadratura. E por isso que só se conhece a verdadeira complementaridade, por assim dizer, e o primordial fundir-se como uma só carne, depois de se passar pela cruz. Depois de se passar pela quadratura. Então, quando nós observamos tudo isso, compreendemos o porquê que os pais são aqueles que carregam os filhos e como que os filhos são a cruz do pai e da mãe. É a horizontalidade que os pais vão carregar o tempo todo. E os pais nada mais são, porque o eixo, inclusive, cardinal ali que melhor expressa de meio de céu e fundo de céu, o eixo dos pais nada mais são do que crianças crescidas, Nada mais são do que os próprios filhos crescidos, verticalizados, amadurecidos. E, portanto, toda a ciência astrológica ela comporta realmente o ensinamento de como nós podemos factualmente, literalmente, simbolicamente, arquetipicamente viver melhor essa nossa passagem por aqui. E por isso que a astrologia ela não nega a religião e a Rosa Cruz ela jamais se contrapõe ou se opõe à Santa Igreja. A Santa Ordem é um auxílio, assim como a ciência é um auxílio. Não é para tomar o lugar, não é para competir, não é para se fazer à frente. João, ele sempre espera Pedro, e é de Pedro o encabeçamento de todas as coisas e o fundamento de todas as coisas. E é preciso compreender isso profundamente, porque quando falamos de lua taurina, justamente, como vimos que a lua leonina é a Pietà, e como vemos e vimos que é no sol exaltado de Áries, que é Jesus Cristo ressuscitado, ora, Áries e Touro, eles têm uma união muito profunda. Isso é representado também, Até pela própria questão de que Marte, que é ariano, que é senhor da casa de Áries, ele forma essa polaridade junto de Vênus por todos os lados, porque justamente ela é a que faz seu par em Libra, é a que está ao seu lado em Touro e faz seu par também em Touro porque ele está em Escorpião. E por isso que é muito importante entender esses dois eixos, de Touro, Escorpião e Áries, Libra.
o entendimento desses dois eixos nos traz muita clareza a respeito da vida. Acontece que são os eixos talvez mais complicados de se compreender em termos de que só Deus nos revelando sobre as coisas profundas que há na vivência daquilo que é arquetipicamente ligado a eles, que esse fato se logra saborear algo desses eixos, enquanto eixos. Não falo de signos separados, porque como vimos e vemos sempre, quando nós falamos de casas terrenas, nós caminhamos no sentido anti-horário, da primeira à 12ª. Mas quando falamos de signo, quem encabeça é Peixes, que tem relação com Pedro, que tem relação com a humanidade. E aí, o signo mais distante, o último, é Áries. Por isso estamos fazendo essa nossa caminhada desde Peixes até Áries. Porque quando se trata de signos, é essa a caminhada apropriada, né, no sentido horário. E é isso que cria a fricção, né, junto das casas e junto dos planetas. E isso é que gera a nossa possibilidade de crescimento anímico e de evolução almística de fato. E, portanto, sabendo que o Sol exaltado em Áries é a própria ressurreição de Cristo, a Lua exaltada em Touro, ela tem a capacidade de prever isso, não como uma profetisa, não como alguém que enxerga coisas do futuro, simplesmente, mas daquela que tem contato com coisas que os outros ainda não têm e que se espantam. Quando as mulheres falam sobre o túmulo vazio, os homens ficam atormentados na Bíblia. Quando Maria Madalena fala para Pedro e João que Jesus Cristo está vivo, que ele vive, eles também ficam atormentados e vão ver, né, não acreditam nela. O tempo todo as mulheres são desacreditadas, as filhas são desacreditadas. Sendo que Jesus Cristo, então, ele aparece para Maria Madalena, a chama pelo nome, e ela, né, tendo o seu canto do Rabuni, e o canto que é próprio das Marias, ali ganha exaltação, o canto que é próprio da lua, a melodia que é própria da lua, ganha exaltação em Touro, porque Touro tem relação com a voz. A capacidade almística, Maria Madalena, ela tem relação com a alma, sabemos, assim como Jesus Cristo. E a capacidade almística de canto, nós sabemos pelas caminhadas junto da Fraternidade Rosa Cruz, especialmente, que a voz é muito especial. Que a nossa garganta é um ponto muito especial a ser desenvolvido. E que muito da nossa energia, quando ela vai sendo adequadamente direcionada, poupada, trabalhada, ela vai ganhando capacidade, não por nós mesmos, é por Deus, mas o nosso auxílio, enquanto aqueles que desejam isso, buscam sinceramente isso e deixam de ser um entrave para que aconteça, porque essa é a nossa principal ação, né? Sair do meio do caminho. Deixar de ser a maldita pedra, né? E é claro que só Deus é que nos faz carne de fato, mas o nosso desejo verdadeiro de realmente deixarmos de estancar e obstruir as coisas, de estrangular as coisas ou de prodigalizar as coisas, essa energia e, enfim, tudo que nos é dado enquanto dons, etc. Então a nossa capacidade de nos reconhecermos impotentes, porque ou estrangulamos a vida ou a prodigalizamos e a perdemos, faz com que Deus possa trabalhar em nós e fazer com que essa energia de fato
ela se eleve, e se elevando, ela chega e atinge certos pontos, inclusive do nosso corpo físico, que faz com que inclusive a nossa anatomia vá sendo alterada. E por isso que se diz que os olhos são desenvolvidos quando passamos a ter o desejo de enxergar, né? E que os órgãos dos sentidos vão sendo desenvolvidos a partir dessa nossa atração para as coisas, desse nosso desejo atrativo, genuíno, de entrar em contato genuíno, em conexão genuína. E, portanto, toda a mudança corporal que nós vamos sofrendo, pelas quais vamos passando, né, mudanças várias, evolutivamente, que são inegáveis, é por conta dos nossos intrínsecos e mais ocultos desejos de conexão, de contato com a verdadeira realidade. E por isso que, no fundo, todos têm essa pulsão de vida. A gente pode falar que há também uma pulsão de morte. E há. Porque justamente estamos em queda. Então a tendência é gravidade. É ir para baixo. Mas existe também, e primordialmente é isso que importa, a pulsão de vida. E é essa pulsão de vida, de atração da vida, de desejo da vida e das coisas da vida verdadeira, eterna, única, essa sim perene. Então, essa verdadeira pulsão é que faz com que desenvolvamos certas habilidades, certos dons, certas características, que faz com que desenvolvamos, enfim, aquilo de que necessitamos. Ou, no mínimo, julgamos necessitar. E claro, que, em última análise, Deus nos dá, porque nada acontece sem autorização dele. E por isso que a lua se exalta na segunda casa e em Touro. Porque ali é como dizer que aquilo que temos no ventre e que temos guardado nessa área baixa, que é onde está todo o peso do mundo, como vimos na lua canceriana, e que não chega propriamente, né, a ser as genitais, mas que está ali em contato com tudo isso e que tem justamente o próprio receptor, porque o útero mesmo é um receptáculo, né, ou um órgão doador, no caso masculino, mas que ali essa doação e recepção, especialmente a feminina, porque daí falamos de lua e falamos de câncer, né, então é o útero mesmo que vai melhor representar isso. Esse receptáculo, ele está em contato com tudo o que é genitália ali, tudo que é sagrado e sacro, porque é ele que repousa nesse lugar sacro, é ele que revela o sagrado do porquê das genitálias. Então eu tenho uma vulva e uma vagina, principalmente, não é só para fazer xixi simplesmente e expulsar as impurezas, mas principalmente para gerar vida. Porque a própria expulsão daquilo que me é nocivo é geração de vida. Só que é uma geração de vida que eu não contemplo porque é em mim mesma, né? De manutenção da vida, da minha vida, que já foi gerada pela minha mãe e meu pai. Mas quando eu gero um ser de fato, é aí que eu compreendo que é para isso que pênis e vagina servem. É para isso que óvulos e espermatozoides existem. E aí aquilo ganha sentido, de alguma forma, profunda e verdadeira. E quando eu pego esse útero, essa lua, que gesta ali, e que também tem relação com o estômago, claro, mas falamos propriamente do uterino neste momento, né?
Quando eu pego então esse receptáculo, esse lugar onde essas energias todas baixas, onde todo esse peso se acumula, e por isso que Câncer é um lugar, né, de lar terreno da terra, enquanto Maria, a Virgem. Então, quando eu pego esse receptáculo todo de lua, da terra, da grande mãe, né, da mulher, mãe e filha, que, sendo o feminino, sendo as portadoras do feminino, recebem todo esse peso, quando eu o pego e levo até a garganta, algo de grandioso acontece. Algo de verdadeiramente sublime acontece. Assim como quando eu pego Marte, e ele que é de Escorpião, das partes baixas, e vejo que ele está em Áries, horas, eu paro e observo, Áries é a cabeça, Escorpião são as genitais. Isso tem exaltação onde? Em Capricórnio. Sendo que Capricórnio é um lugar de trabalho. Então, quando eu coloco, né, quando eu faço a relação do que está em cima e do que está embaixo, num único trabalho, na estruturação de um único trabalho, e observo que o Sol leonino, esse coração, ele sobe e tem essa exaltação em Áries na cabeça, e se revela essa auréola, né, essa mandorla dourada, linda e maravilhosa, que, enfim, que emana raios para todos os lados, que faz brilhar os olhos, que faz com que a minha face seja iluminada, porque nós sabemos quando uma pessoa é iluminada pelos seus olhos e pela sua face, pelo seu sorriso. Uma face iluminada é algo esplendoroso. Nós vemos ali a exaltação do Sol, e isso é possível ter mesmo sem ter um mapa de Sol exaltado. As pessoas que tenham esse Sol, elas vão ter factualmente uma possibilidade de maior facilidade em exprimir isso. Olha que dádiva, né? Uma dádiva, verdadeiramente uma dádiva. Sendo que Sol ariano vai ter o desejo de exprimir isso, né? E um Sol de primeira casa vai factualmente ter a possibilidade de ser essa face dourada, né? Essa face luminosa. Sendo que, então, observar tudo isso, né? E essa capacidade solar desse coração que também tem que se elevar e chegar até o patamar mais elevado, com essa lua, junto dessa lua que também está no patamar mais elevado, mas que não o ultrapassa. E isso é muito importante, porque o feminino nunca ultrapassa o masculino. Então, quando eu observo essa capacidade, então eu vejo que, de fato, a lua exaltada em Touro é o canto mais estupendo que pode haver, que é o canto de anunciação da ressurreição do nosso Senhor, do nosso Rei, do nosso Mestre, Rabuni, Cristo Jesus, Jesus Cristo. Qual é a problemática que se apresenta, então, para a nossa lua taurina? A problemática é que é preciso, em primeiro lugar, ser mariana. Assim como, né, toda a lua, a principal problemática concernente à lua é quando a pessoa não é uma pessoa mariana, quando ela não é obediente, pobre e casta. Começa por aí. Esse é o principal. Quer efetivamente sanar a lua, tornando-se obediente, pobre e casto, se sana muito. É a via, não é um estralar de dedos, né? Longe disso. Não é um estralar de dedos, não é pílula mágica. Mas
tornando-se, estando no caminho da obediência, da pobreza e da castidade, em muito se começa a curar a lua. E vou dizer também algo que talvez eu acho que eu ainda não disse. Muitas vezes, no começo de toda a cura, especialmente a lunar, nós temos a impressão de que iremos à loucura, de que vamos surtar, de que vamos enlouquecer. E é preciso superar sempre esse momento em que achamos isso. E superá-lo, como nos for dado superar, né, de acordo com o nosso temperamento e personalidade também, de acordo com a nossa pessoalidade. Mas, de preferência, sempre, é claro, observando, vigiando, porque cura é vigia. Então devemos estar sempre vigiando, confiando e tendo fé, porque é a fé que salva. Não devemos acreditar em qualquer coisa quando começamos a passar por cura, porque a cura justamente, antes de passarmos pelo estado de melhora dos sintomas, há logo antes uma piora. E isso é arquetípico para tudo, porque até no nascer do sol, as horas que antecedem o nascer do sol são as mais frias e escuras do dia. E assim sendo, é preciso ter paciência e fé, muita fé, esperança e caridade, mesmo. E no começo muita fé, porque senão nós vamos acreditar naquela loucura e naqueles sintomas. A febre, antes de nos curar, ela nos faz alucinar. E eu não sei se vocês já tiveram, eu já tive febre que eu cheguei a alucinar. Há que se tomar cuidado, porque senão a gente acredita que justamente aquilo que é um sintoma é realidade, sendo que é apenas algo passageiro e algo que não é real, é alucinação. E na cura de toda a lua, na nossa vida pessoal, talvez os outros não vão saber ver isso, mas nós devemos ter esse discernimento. A gente não vai conseguir também na hora, muitas vezes, discernir, e as pessoas caem, né? Caem porque passam a acreditar naquela loucurinha que antecede, naquela alucinação que antecede a cura, de fato, a melhora do sintoma. Sendo que, justamente, é preciso ter discernimento, não para evitar a alucinação e então para refutá-la como quem já diz, não, eu já sei que isso é mentira, e ponto. É preciso observar o tempo todo atentamente, porque passaremos por sugestões várias, por crises várias. Eu acho que eu já comentei em alguma poesia por aí. Quando eu comecei a pensar e levar a sério o voto de celibato, porque primeiro eu fiz um voto de castidade, mas o meu voto de castidade, ele era sério. Eu cheguei a ficar com uma pessoa só depois que eu fiz o voto, e aí eu vi que realmente, nossa, não dava, foi um equívoco, né? E enfim, foi realmente o fechar e passar a chave. Falar, é um caminho, já não tem volta, não tem como mais eu ficar com as pessoas, encerrou aqui mesmo. Mas eu já vinha vindo, então, nesse processo da castidade. Só que quando eu fui fazer o voto de celibato, a castidade eu me dedicava a uma pessoa. Eu fiz o voto de castidade justamente para me dedicar somente àquela pessoa. E quando eu vi que eu não ia ficar com a pessoa, e a pessoa, né, não queria estar comigo, falei, bom, então talvez seja a hora de eu passar realmente por um celibato. Isso foi antes de eu conhecer a Rosa Cruz, foi antes de igreja, foi antes de tudo. E de fato, quando eu comecei aí sim, durante a castidade, nós também sofremos ataques, né? Então, quando a gente começa a passar por mudanças, nós sofremos ataques.
Mas quanto mais vamos palpabilizando e confirmando essa mudança e o nosso desejo de mudança aí, tornando aquilo algo factual, mais nós não podemos nos iludir em relação a certas coisas, só que mais seremos atacados com certas ilusões. Então, por exemplo, quando eu fiz o voto de celibato, vários foram os ataques em relação à sexualidade, né? E de todas as maneiras possíveis, desde os demônios sugerirem coisas que culpas de pai e mãe, até fraquezas internas, né, de você é covarde, no fundo você é covarde, no fundo, enfim, xingamentos vários, só quem passa, né, quem para saber, mas assim, não é fácil, só que talvez por graça divina, né, como Deus sempre me amparou, sei lá eu por quê, porque nada fiz para que isso acontecesse, mas como Deus sempre me amparou, e eu sempre tive uma lida com demônios face a face, porque esses eu via quando mais nova, Deus me deu discernimento, né, e eu tive a graça de, com discernimento, sentar e esperar passar. Entender que eu não deveria alimentar aquilo, que eram pensamentos intrusivos, como se diz hoje. E no fundo eram ataques, né? Ataques demoníacos. Eu sei bem disso. E coisas que existem dentro da gente, e muitas vezes são até elementais, porque nós criamos, muitas vezes desde pequenos, coisas em relação à nossa vida. Crenças infundadas, ou até com fundamento, mas fundamento de uma criança, de um olhar e de uma interpretação infantil das coisas. De que a gente acha que se conhece, acha que conhece os pais, acha que conhece o mundo, fulano, beltrano, ciclano. E aí achamos que podemos fazer certas interpretações e chegarmos a certas conclusões. E quando se vai passando então por um processo de castidade, pobreza e obediência, quanto mais sério vão ficando os nossos votos, quanto mais sérios vão ficando os nossos votos, maiores são os ataques. E se nós acreditamos na primeira sugestão demoníaca que nos é feita, por mais bonita ou mais feia que seja, é queda. E eu estou falando tudo isso porque a problemática lunar e de exaltação em touro, em especial, ela acarreta lidar com os sintomas mais graves, sendo que é isso. Como é daquela que vê o ressuscitado, nós, que não somos Maria Madalena, quando vemos algo, como é que podemos ter a distinção, o discernimento, entre o que é bom e o que é ruim? Se é o bem ou se é o mal? Porque o mal ele tem a capacidade de aparecer como um ser de luz, não é à toa que se chama Lúcifer, que vem de luz, só que é a falsa luz. Mas é um ser de luz, e que brilha, se quiser. Pode se apresentar como um bode, como a muitos se coloca, né? Muitos querem vê-lo assim, mas pode se apresentar como um anjo magnífico, em que podemos chorar de pé junto, que é do bem. Então, como ter discernimento? Os santos, né, eles tomam muito cuidado com isso. Quando tem alguma visão de algum ser celeste, qualquer que seja, né, há que se tomar muito cuidado e partir sempre do pressuposto de que não é celeste não, de que é alucinação, até que Deus me prove o contrário. Deus me defenda e prove o contrário. Mas eu vou me acusar, porque eu vou apresentar perante Deus essa acusação para ver o que Deus me fala. A lua taurina, ela pode acabar acreditando em alucinações.
É claro que a exaltação dos planetas nos protege em muita medida, porque ao mesmo tempo é isso, nos provê de uma intuição, no caso da Lua, daquilo que é luz verdadeira e que é falsa luz. Ela vai ter isso enquanto uma poesia, essa capacidade justamente de discernimento que advém da própria Virgem, enquanto mãe dela, e enquanto sua senhora, né? Aquela que inclusive justamente é representada pela Lua, com a centralização da Terra. O caso é que ainda assim, mesmo tendo essa poesia maravilhosa e que em muito protege a Lua exaltada, ainda assim, eu sempre digo, né, e é sempre importante trazer isso à tona, um planeta exaltado, ele não garante uma boa vida. Ele não garante não ter que lidar com a problemática daquele planeta ou daquele luminar, etc. A escola da vida é a mesma para todos, e as lições também, ainda que com perguntas diferentes. Uns têm a prova rosa, outros têm a prova azul, outros têm a prova amarela, outros têm a prova verde, outros a prova roxa. Mas a escola da vida é a mesma para todo mundo. E, portanto, vai ter problema em qualquer âmbito, em termos lunares. E a exaltação da Lua em Touro, a Lua taurina, ela traz isso. De que, mesmo ela tendo uma poesia de uma capacidade intuitiva de discernimento daquilo que é a luz verdadeira e daquilo que é a falsa luz, ainda assim, para chegar nisso é preciso ser uma antena afinada. E demora um tanto na vida para chegarmos nessa maturidade. Demora. Demora para chegarmos na maturidade humana comum básica, que dirá astrológica, né? De ciência das coisas espirituais. Porque é isso que é astrologia, ciência das coisas espirituais, das coisas celestiais. Leva mais tempo ainda, muitas vezes. Há exceções também, mas leva tempo. E é árduo. E quando é rápido, podem ter certeza que o peso é grande para que seja rápido. No sentido de que não é menos dolorido. E não é mais legal e gostoso e tal. Não. É mais intenso. A coisa é condensada e é intensa. Enquanto para uns demora e aquilo fica um tanto quanto dilatado, para quem vai mais rápido, não é que doa menos, não dói menos. Porque é mais intenso. A dor é mais intensa daí. Então, que saibamos sempre aceitar o nosso processo, né? Não querer um tempo diferente daquele que o Pai nos deu e nos dá todo dia. Sendo que é preciso então acautelar-se em relação às coisas que intui, que vê e que ouve e que fala. A Lua taurina precisa ser uma pessoa que tenha uma clara ciência de que justamente essa Lua exaltada é a possibilidade dela realmente viver uma castidade de quem justamente eleva as coisas do sacro e da genitália até a sua voz. Ela precisa aprender a falar adequadamente, corretamente, delicadamente, harmoniosamente, porque ali é lar de Vênus. Ela precisa aprender as qualidades venusinas para sua voz. A voz, como disse Pitágoras, dizem que dizia Pitágoras, né? Ele não deixou nada escrito, mas é dito, como sendo de Pitágoras, a máxima de que a voz é o som da alma, é o eco da alma, me perdoe. A voz é o eco da alma, que é uma frase que eu amo e que está inclusive neste canal, escrito lá sobre o canal, tá? A voz é o eco da alma. Pitágoras.
Assim como Aristóteles deixou escrito, né, que a voz é o espelho da alma. As duas belíssimas frases, belíssimas máximas, né? Aforismos estupendos e verdadeiros. E assim sendo, a lua taurina, ela tem uma responsabilidade enorme, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. E dela é muito cobrado tudo isso. Se ela negligenciar a castidade, sobretudo, o que acontece é que ela vai falar bobagem. A sua voz vai se tornar uma voz de sereia. Ela vai arrastar as pessoas para a morte. Ela vai servir como um gancho para escorpião, o que é terrível. Terrível. Ela não vai ser uma voz de uma lua exaltada que sabe doar vida e que sabe não prender aquela vida em si. Pelo contrário, ela vai cantar, vai atrair as coisas para si, e já sabemos pela nossa caminhada que Maria Madalena é atração, ela tem relação com o corpo de desejo, está na poesia do feminino. Então, ela vai atrair para engolir essas pessoas. De tal forma que ela vai engolir para que caiam justamente em seu estômago ou no seu útero. Como mulheres que sabem seduzir homens para ter filhos, sabe, passar uma noite junto e aí ter filhos, enganam os homens para isso. Isso é péssimo. É péssimo. Tem mulheres que se gloriam disso, eu não sei, enfim, né? Em que planeta elas vivem para se gloriarem disso? Tava a fim de ter filho, foi lá, transou e fez um filho e o cara não precisa nem saber, porque é ela que vai cuidar e tal, ela arca com as consequências. Como se aquilo fosse um mérito, ou como se não fosse nem sequer um problema. Em que planeta o homem não tem o direito de saber que ele é pai? O direito de não ser enganado, de receber honestidade daquela com quem ele vai para a cama. E eu já vi casos realmente de pegar camisinha usada para engravidar ou furar a camisinha. Não é, o cara transou sem camisinha porque quis. Eu já vi casos realmente grotescos. E a lua taurina, ela pode fazer isso. Até porque justamente é uma lua exaltada que pode dar um desejo muito grande de ser mãe. Ou de possuir algo maternamente falando. Porque pode não desembocar em filho, né? Mas, dependendo da casa onde se encontra, então a casa terrena, é aquilo que vai palpabilizar, né? Esse desejo de atrair, engolir, para conseguir algo. Palpabilizar algo. Algo que vai estar representado na casa onde ela se encontra, na casa terrena onde ela se encontra. Primordialmente, pelo menos, né? E portanto, é uma lua que pode se tornar perigosíssima. Porque é como se fosse justamente uma pessoa dotada de dons, dotada da voz, que tenha um algo angelical e que vai servir para algo nefasto. Porque por mais que se fale, não, mas ela não fez mal a ninguém. Mas quando nós trabalhamos para a mentira, para a ocultação das coisas que são verdadeiras, para a ocultação da honestidade, quando nós trabalhamos de maneira astuta com os dons que nos são dados, horas, isso é trabalhar para o mal. É trabalhar diabolicamente. É trabalhar de maneira a
a causar coisas ruins no mundo. Por mais que aquela pessoa com quem ela teve contato não se sinta lesada num primeiro momento, ou nunca se sinta lesada neste nascimento, mas porque não sabe, porque não se deu conta da arapuca na qual caiu, foi pega, usada como um ratinho de laboratório e solta depois. Ela tem capacidade, a lua taurina, ela tem capacidade de usar a inconsciência alheia. A lua é inconsciência. A lua em câncer, a lua materna, né, em seu lar, ela ganha a possibilidade da noção de si, da ciência de si. Então, é justamente como dizer que a mulher, né, ela se salva ao ser mãe, como diz na Bíblia, né? A mulher, em muito, ela pode ser salva através da maternidade, porque a maternidade traz ciência e consciência de si enquanto um dom milagroso. Sendo que, em Touro, com a sua exaltação, ela ganha realmente a possibilidade de fazer jogos com a inconsciência alheia, de ter a da manipulação da inconsciência alheia. Que é isso? Usar os outros como ratinhos de laboratório, e vão ser realmente ratinhos de laboratório, porque os ratos não sabem que eles estão no laboratório, eles não têm consciência, e nem ciência. Eles podem passar por aflições, eles podem entender que, né, quero sair daqui, mas eles não compreendem o que está acontecendo de fato. Eles podem ter o desejo de escapar daquilo, mas não têm consciência do que é aquilo, pelo que passam. E a lua taurina, ela tem essa capacidade. Ela é um dom que traz grandes responsabilidades justamente por isso. É a possibilidade da pessoa entrar em contato com um alto grau de ciência de si próprio, porque vai facilitar justamente a vivência da obediência, da pobreza e da castidade. Claro que depende do mapa inteiro a pessoa colocar isso em prática, né? Mas a lua exaltada traz facilidade para isso. É um facilitador. Não quer dizer que no mapa não tenha obstruções. Provavelmente irá ter, porque tem que ter desafios, né? Tem que ter atrito. Mas é um facilitador. Só que, ao mesmo tempo que justamente é um facilitador, é a possibilidade da pessoa justamente ter ciência de como manipular os outros com isso. Como fazer jogos. Como fazer os outros crerem em coisas que não veem. Maria Madalena anuncia Jesus Cristo e a sua ressurreição. Mas uma lua exaltada, ela pode falar em nome próprio. Ela pode falar do que ela quiser. É meio que isso. Ela fala que ela viu algo e as pessoas vão acreditar. Ela vai ter um poder de atração muito grande. As pessoas acreditam na lua taurina muito facilmente. Vão na conversa da lua taurina muito facilmente. E se ela ganhar ciência, ela precisa ter discernimento disso, de que as pessoas acreditam no que ela fala. E não é um acreditar, tudo bem. Maria Madalena não é acreditada de cara. E ela pode dizer também a mesma coisa. Não, ninguém me acredita de cara. Eu falo e sou desacreditada. Mas, em algum momento, as pessoas podem ser levadas a acreditar. Porque isso, ela tem a capacidade de falar sobre coisas que as pessoas sentem, ou que irão sentir, que as pessoas vivem ou irão viver. E é muito fácil
induzir as pessoas e tem os nomes apropriados, eu não me lembro agora, enfim, as palavras apropriadas, mas que é isso, de quando você convence o outro de algo que ele nem sente, mas você, na conversa, convence de que ele sente aquilo que ele não sentia até então, até te conhecer. É uma lua maravilhosa, sem dúvida alguma, com a capacidade de ver o Cristo alheio. É uma lua que tem uma verdadeira capacidade de olhar o próximo e ver aquilo que ainda nem sequer é vivido, no sentido de justamente ter a capacidade de ver o melhor do outro, ver o sol exaltado do outro, ver o lado espiritual do outro em seu máximo e pleno poder, em sua máxima atuação, e ela tem a capacidade de falar sobre isso para os outros, falar sobre eles mesmos, falar sobre o eu do outro. E esse é um poder muito grande, que se prostitui, acaba com a vida de uma pessoa, né? Pode acabar com a vida de uma pessoa. E muitas vezes o problema da lua taurina é claro que, bom, existem pessoas e pessoas, né? E assim, não é a lua dela que vai fazer com que ela seja ou não psicopata, por exemplo. Então vão ter pessoas sim com lua taurina que vão fazer mau uso disso e um uso realmente intencionalmente maldoso. Mas a grande parte faz um mau uso nem por maldade em si, astúcia em si, e desvio em si, né, querendo desviar os outros, matar os outros. Faz mau uso por ser inconsciente desse dom, por não compreender como é que se usa isso. E o que é isso que ela... Por que ela sempre se decepciona com os outros, por exemplo? Ela sempre vê o melhor dos outros e talvez isso possa passar por grandes frustrações, grandes decepções. E por isso que a lua exaltada de segunda casa é ao mesmo tempo uma lua de depressão. Como já foi falado lá quando passamos pela segunda casa, falando sobre a poesia das casas, né? É uma lua de depressão, que possibilita a depressão. Depressão mesmo, patológica. O que é um paradoxo, porque justamente, poxa, é a exaltação da lua, mas Touro é a terra mais baixa. E essa lua, para ser exaltada, precisa estar nesse vale, onde ela brilha gigantesca no céu. Só que Touro também é uma terra onde se enterra as coisas, onde se enterra os mortos. São 7 palmos, né, abaixo, onde se enterram as coisas, onde estão os minérios, onde se escava grutas para achar riquezas, tesouros. E a lua, se nós enterramos, e se enterrar a lua, é enterrar os próprios sentimentos, enterrar a própria emocionalidade, enterrar a própria intuição. E isso pode acontecer com uma lua taurina. É uma problemática que pode acontecer, porque é uma lua muito dócil em termos arquetípicos. Mais uma vez, não quer dizer que pessoas maldosas não possam ter lua taurina. As pessoas maldosas podem ter lua em qualquer lugar, né? Enfim, mas arquetipicamente é uma lua dócil, é uma lua doce. E assim sendo, é uma lua que justamente é muito fácil dos outros a colocarem para baixo. E ela própria fazer isso consigo mesma também. Porque justamente essa capacidade de ver o melhor do outro traz frustração quando o outro não vive aquele melhor, né? E isso é uma confusão que só pode ser sanada
com Jesus Cristo, porque toda a problemática só pode ser sanada com Jesus Cristo em verdade verdadeira. Compreendendo que só Ele é perfeito, que só Ele é o exaltado, que só Ele é o ressuscitado, e que os outros vão me decepcionar, que os outros não estão vivendo a sua ressurreição, e que mesmo que eu encontre alguém que esteja, eu não posso ficar o tempo todo admirado daquilo, como quem tenta possuir aquilo para si. É preciso tomar cuidado. A própria Maria Madalena, né, vai pôr a mão em Cristo e ele fala, não me toques. Porque ela vai para abraçá-lo, para tocá-lo. E a lua taurina, que não é Maria Madalena, no sentido de que nós não somos, né, santas a esse ponto, não vamos para abraçar o outro muitas vezes, vamos para possuir, porque touro adora possuir. Pegar o outro e pôr no bolso, pôr na boca. Ainda mais Jesus Cristo Eucarístico, né, em que realmente se coloca na boca. A lua taurina, ela pode ter muito isso, assim. Ela pode acabar tendo, inconscientemente até, um desejo em beijar as pessoas, ter um forte desejo de beijar as pessoas que ela vê esse algo luminoso. Em abraçar as pessoas. É uma lua de muito tato, de necessidade corporal, né, de abraço e beijo. E isso vai muito mais além de justamente, touro é um signo materialista e que precisa do corpo, isso e aquilo, relacionado ao corpo e à matéria, e aí vai querer o corpinho do outro, vai querer pegar, abraçar, porque é um signo dos sentidos, etc. Maria Madalena, com Cristo Jesus, ela fez isso. Foi para abraçá-lo, beijá-lo. Então, não é só uma questão de materialismo e apego e uma fixidez das coisas sensíveis. Não é só isso. É porque realmente é uma docilidade, é uma entrega muito grande. A lua taurina, ela tem uma capacidade de doação e de entrega inimagináveis na sua poesia. Porque o próprio canto, a própria capacidade nossa de fala é doação. Falar, no nosso mundo hoje, tem muito ruído. Quer dizer, desde sempre teve. É que antes não era tão propagado porque não tinha as mídias, né? Enfim, e porque a gente mesmo, né? Éramos muito mais animaizinhos e os animaizinhos não fazem tanto barulho assim. Mas quando nós falamos, ainda que o ruído do mundo então não nos faça perceber, porque quando nós falamos enquanto um ruído, falar por falar não é doação. É perda e gasto à toa de energia. Mas quando nós sabemos e aprendemos verdadeiramente a falar, e quando que nós aprendemos a falar? Quando somos alfabetizados na escola? Não! Não é aí que aprendemos a falar. Nós aprendemos a falar quando pregamos o Evangelho. É só aí que começamos a aprender a falar, tá? Antes disso não é... a gente está sendo alfabetizado, ok, mas vai falar a voz que ecoa a alma, que é espelho da alma, não, é só quando se prega o Evangelho. Então, a verdadeira fala é doação, assim como o sol. O sol é doação, só que o sol não precisa nem falar para doar-se, né? O sol é doação pura e simplesmente. O falar é doação da palavra. A palavra em si é doação. Mas o falar é o doar a palavra. A lua
doa da luz do sol. O sol é o nosso processo de verbificação, de palavra, de nos tornarmos palavra e reconhecermos a palavra. É o nosso processo de alfabetização divina. E já tem a poesia da alfabetização aqui no canal. O nosso processo de alfabetização é solar. Horas, a lua nada mais é do que a capacidade de doação. A nossa fala é doação. Ou deveria ser. Por isso que nós deveríamos abrir a boca só quando fosse para doar vida. Se não for para doar vida, melhor seria que nos calássemos. Agora é claro, tendo todo o discernimento, gente, por favor e por amor a Deus, com todo o discernimento de que isso não significa reprimir e oprimir certas coisas, como, por exemplo, nomeação de demônio. Demônio precisa ser nomeado. E isso em si não é uma doação, mas é um processo de cura necessário para que possa haver doação, para que a doação possa ser revelada. A demonização é o próprio estado de doença, muitas vezes, em que nos encontramos, de queda completa, de bestialização nossa, e quando nomeamos os demônios, quando permitimos que os demônios falem para que sejam nomeados, e os demônios precisam falar para que sejam nomeados, é inevitável, não é possível nomear um demônio sem que ele fale, né? Sempre que algum demônio foi expulso na Bíblia, eles falavam antes, né? E para que haja justamente a nomeação dos demônios, é preciso que eles digam o seu nome, né? E que, portanto, nós precisamos aprender a passar por esse processo. E é por isso que é preciso ter discernimento de que, quando se diz que não é para abrir a boca, né, melhor seria ficarmos quietos, se não for para doar vida, é porque nós causamos muito ruído por aí. Criamos elementais com a nossa fala. Criamos deformações. Nem sempre são puramente demônios. Em termos de que é isso. Devemos aprender a usar a fala. E não sabermos usar da palavra não significa automaticamente que são coisas demoníacas acontecendo. Mas significa que eu não tenho discernimento daquilo que eu faço. E não tendo discernimento, preciso aprendê-lo. E, portanto, é preciso passar por processos em que se consiga e se tenha um ambiente seguro para a manifestação dos demônios e nomeação deles. Terapia é um lugar excelente para isso, por exemplo. Amigos verdadeiros. E a família acaba sendo um lugar também para isso, só que hoje a gente ainda não sabe lidar com isso. Nós não sabemos lidar. E nós acabamos, em vez de sermos suporte uns para os outros, entendendo que processo íntimo é processo de conhecimento do pior do outro, para que possamos ajudá-lo a sanar, a gente corta laços e sai andando e dá as costas um para o outro e fala, dane-se você com seus demônios, né? Vá para o inferno. E bom, eu não sou ninguém para julgar. Não julgo quem precisa passar por isso e toma esse tipo de decisão radical. O caso é que muitas vezes confundimos as coisas sim. Acabamos deixando de prestar ajuda para o outro porque, inclusive, os nossos demônios ficam exigindo que seja o outro que me ajude e fica esse combate de não, eu é que preciso de ajuda, não, eu é que preciso, né? Você que precisa amadurecer
para cuidar de mim, para fazer o que eu quero e o que eu preciso, e o outro exigindo o mesmo. Não, é você que precisa mudar para me agradar, e os dois, no fundo, estão errados, né? As duas pessoas, no fundo, estão erradas. Então, portanto, termos um lugar seguro para colocarmos os nossos demônios, né? Deixarmos que eles venham à tona, para que sejam nomeados e expulsos, curados aos poucos, sanados, né? E que passemos, portanto, por um processo de santificação. Isso é urgente. A lua taurina, ela tem essa capacidade. Ela é muito dócil. E, portanto, ela é não só dócil, né? E doce, mas ela tem essa capacidade de justamente curar através da fala. De cura através da fala. Quando se fala de auxílio invisível, por exemplo, dos auxiliadores invisíveis, e quando se fala dessa futura capacidade nossa de usar o trato vocal, né? A nossa voz e a palavra para curarmos, que saberemos emitir certos padrões vibratórios que irão curar as doenças, etc., e que já fazemos isso em determinadas ocasiões, de determinadas formas, né? É a utilização de uma lua exaltada em touro, necessariamente. Mesmo que aquela pessoa, que é um auxiliar, não tenha a lua exaltada em touro no seu mapa astrológico. Entendem? É a utilização arquetípica. E, portanto, é uma composição. Agora, uma composição no sentido de que, na nossa vida, né, tem certas notas que estão sendo tocadas permanentemente na nossa vida. Então, a minha lua natal é uma nota que está sendo apertada por Deus permanentemente na minha vida. Mas a lua exaltada em touro é uma nota que eu preciso compor junto dessa. Que eu preciso aprender com ela, compor uma música. E, na verdade, com todas as luas, né? E por isso que nós vamos aprendendo no caminho de auxílio e de cura, nós vamos aprendendo que dar a cada um o que cada um necessita significa eu saber apertar a tecla da nota que cada um necessita na hora que necessita. E então eu vou entrar em contato com cada lua, com cada arquétipo lunar quando necessário, com cada princípio lunar quando necessário. E isso significa que, acima de tudo, então, tem certos... Quando eu trato de lua, eu preciso necessariamente compor com a lua natal, original, né, arquetípica, que é a lua de Câncer, e preciso compor com a lua exaltada, em touro. E, portanto, é uma lua de cura. Não dos trabalhos de cura enquanto de serviço devocional, mas de ser o arquétipo lunar que é buscado enquanto encarnação daquele que é curador. Eu preciso me tornar capaz de ser uma lua exaltada para curar através da voz, da fala, da palavra. Qualquer pessoa que trabalhe a voz precisa ter ciência disso, porque senão o que vai acontecer é que vai deixar os outros doentes. Vai causar ruído, no mínimo. Vai causar... Enfim, problema. Porque isso não vai conseguir mostrar aquilo que precisa ser visto. Porque ela própria não consegue ver. O que significa que, de alguma forma, ou ela vai deixar os outros cegos, ou vai mostrar algo que não é o importante de fato, que não é o relevante, ou que justamente está deformado. Eu que leio livros e gravo livros, gente, uma vírgula pode mudar o sentido de uma frase completamente. E, portanto, saber usar da palavra, quando eu não tenho noção realmente da verdadeira alfabetização, quando eu não sou verdadeiramente alfabetizado, e sabemos
que a alfabetização tem relação com a nossa evolução, porque evolução é o abrir do pergaminho, é o desenrolar do papiro, é o abrir o livro. E, portanto, para eu abrir o livro, para eu evoluir, eu preciso aprender a ler. E para eu aprender a ler, portanto, eu preciso ser desejoso da alfabetização. E é por isso que ser um analfabeto jamais deveria ser exemplo de nada. O que não quer dizer que pessoas analfabetas, simplórias, verdadeiramente simplórias, que não têm acesso ao ensino, não sejam pessoas maravilhosas e evoluídas e com possibilidade de evolução. Tem sim. O que eu estou dizendo é que, arquetipicamente, a exaltação do analfabetismo, como se fosse algo, enfim, a se comemorar que se tem, quando se tem possibilidade de acesso, de estudo e de alfabetização, ou seja, quando eu tenho possibilidade de verdadeiramente estar em contato com coisas altivas e que me ampliam, que me melhoram, que me são necessárias para a minha evolução, e aí eu me negar a isso para exaltar o analfabetismo, isso é de uma grande deformação. Para mim é algo realmente assim, inexplicável, o como que neste país existe pessoas que exaltam o analfabetismo, carregando esse título ainda, de que são analfabetas como se fosse uma medalha a carregar no peito. Isso é algo assim. Pessoas verdadeiramente simplórias têm vergonha de falar que são analfabetas quando estão perto de uma pessoa letrada, que elas julgam ser letrada, vamos colocar, né? Elas muitas vezes têm vergonha, pedem desculpas pela sua simplicidade, e a simplicidade é maravilhosa. E a lua taurina, ela tem a possibilidade disso, de ver que a simplicidade é algo lindo. O que é um paradoxo, porque é colocado em touro, né, que, nossa, não, é o signo que justamente quer joias, é o bezerro de ouro, etc. Tem que, né, fugir de touro e tudo mais. Mas a lua taurina, ela sabe ver a beleza daquilo que é simples. E ela sabe viver a beleza e o prazer do simples. Ela sabe viver o verdadeiro hedonismo. Porque o verdadeiro hedonismo não é você ir para a cama com muitas mulheres. Mas é você saber ver a beleza verdadeira do feminino. Não é você beber o vinho mais caro, mais antigo. Mas é encontrar o prazer de matar a própria sede com um único copo d'água. De saciar a sua fome com um prato simples de comida como arroz e feijão. Isso é lindo no brasileiro. O brasileiro sabe a beleza da simplicidade. O brasileiro raiz, né? Sabe a beleza da simplicidade. O problema é que, né, as coisas taurinas, então, quando não se mantém neste trabalho de exaltação lunar, se tornam uma decadência só. E aí se torna a exaltação das coisas mais espúrias. Enfim, se torna justamente o povo simplório, supostamente simplório, que vive de champanhe, né? Que vive de camarão, champanhe, caviar e jatinho particular. É o tal do funk ostentação. Nada contra buscar uma vida melhor em termos de dinheiro, de dignidade financeira. Não é sobre isso. Mas é sobre não corromper a própria lua e o próprio processo lunar em meio a tudo isso. Compreender que certas coisas fazem parte da simplicidade, mas que outras
não são genuínas da simplicidade para que seja simples. Uma pessoa, para ser simples, ela não precisa ser analfabeta. Agora, tem muitas pessoas que são simples e que são analfabetas. E as pessoas confundem correlação com causalidade. Essas coisas estão correlacionadas, mas não têm uma função causal. A lua em touro, então, ela sabe ver a beleza da simplicidade. E muitas vezes ela, inclusive, pode se sentir muito solitária. É o caminho para a depressão, né? Por conta disso. Porque não tem com quem compartilhar os verdadeiros, simples prazeres da vida. Ela consegue perceber que as pessoas não estão presentes. Sabe a luz do sol que ela vê? O Cristo ressurreto? O melhor do outro? Ela também consegue ver quando o outro está apagado. Porque Maria Madalena chora, né? Vê o túmulo vazio. E isso também é lua em touro exaltada. Vê seu irmão morto, Lázaro. Ela vê morte e vê apagamento. Vê essa escuridão. E ela pode entrar em depressão, justamente ela pode entrar em uma tristeza e uma solidão profundas por conta disso. Porque ela vê que as pessoas não estão presentes. Ela talvez não tenha capacidade, então. Esse é o problema, né? A gente tem certos dons, mas não tem todos os dons. Não ter capacidade de ver se a pessoa é genuína ou não. Se a pessoa está sendo sincera e honesta ou não. Então, talvez ela não tenha capacidade, muitas vezes, de ter essa noção de quem é genuíno e quem não é. Mas ela tem a capacidade de ver quem está presente e quem não está. E, inclusive, justamente, é alguém que pode, como foi dito já, confundir qualquer coisa que brilha com ouro de touro. Com ouro, né? É o ouro de touro. Brilhou, ela está falando que é ouro. Sendo que não. E por isso que a lua taurina é linda, mas é cheia de responsabilidade. Cheia. E aí, assim, precisa se mover para desenvolver aquilo que é necessário, porque é isso, senão vai ser fácil passar a perna na lua taurina. Vai ser fácil cair no papo de lua taurina. Vai ser fácil entrar em depressão. Vai ser fácil tirar vantagem de uma lua dessa e também de justamente que ela tire vantagem de nós. Mesmo que inconscientemente, ela inconsciente de que está tirando vantagem, né? Mas vai acabar tendo de todos esses processos em termos de que faz parte do seu arquétipo, né? Ela vai ter que entrar em contato em algum momento com tudo isso, porque é assim que se cresce. E inevitável se torna. Então, é preciso verdadeiramente compreender que, sem pobreza, obediência e castidade, essa lua não ganha a exaltação apropriada. Por isso que eu sempre falo: aspecto bom, coisa boa, lugarzinho bom, planetinha bom, não é passaporte para o céu. Não é ticket garantido para o paraíso, para a vida fácil, para um nascimento realizado, muito pelo contrário. Maior é a responsabilidade. Mais vai ser cobrado. Maior vai ser o problema na vida se essa lua não desenvolver pobreza, castidade e obediência. A possibilidade dela alucinar em relação à realidade é muito maior do que as outras luas. Dela criar realmente uma fantasia
que para ela é palpável, porque ela cristaliza as coisas. Lua cristaliza as coisas. Touro é matéria fixa. É assim, é juntar a faca e o queijo para dizer: eu quero acreditar numa loucura e eu vou palpabilizar essa loucura, porque assim eu posso acreditar nessa loucura de maneira palpável. E não vai ter quem me contradiga, né? Não vai ter quem refute, porque afinal vai se tornar uma realidade palpável. Falsas igrejas. Tem falsos profetas. Uma lua exaltada, ela forma falsas igrejas, ela constrói falsas igrejas. Torres decaídas. E ela tem energia para isso. Esse que é o problema. Ela tem capacidade e energia para isso. Só que está em loucura. Está em alucinação. Ou em simples, realmente, em simples astúcia e maldade, né? Também tem isso. Eu quero dinheiro, vou construir uma igreja e cobrar dízimo. Acabou. Fazer as pessoas me darem suas casas, seus carros, suas calças, calcinhas, cuecas e até meias, enfim. Vou tirar tudo que elas têm. Uma lua taurina, ela também tem capacidade disso. E por isso que quando a gente junta, né, a capacidade de um falso profeta com a capacidade de construção de uma falsa igreja, é muito problemático. Arrasta realmente muita gente. E quando nós pensamos na garganta, quando nós pensamos a sua relação com a árvore da vida, tem um ponto, né, que é referente propriamente à garganta, que é Da'at, que é uma sefirá que está escondida, né, uma 11ª sefirá, que ela é oculta. E ela é um ponto na garganta também. Ela é essa nossa capacidade de utilização verdadeira para a doação da vida, né? Na garganta. Sendo que é um abismo. Da'at também tem relação com Plutão. Tem relação com o conhecimento, com a cognose. E é um ponto de abismo. Assim como a nossa garganta é um abismo. Por onde a comida desce, né? Em que há movimentos peristálticos. E que é muito parecido justamente na mulher, principalmente, né? Mas também tem o ânus. Digo, também tem o ânus no sentido de que, para os homens, né, tem a semelhança com o ânus, em termos de que escorpião, que faz par com touro, que é a garganta, tem essas características semelhantes em termos de serem lugares de abismo, né, de profundidade, de movimentos peristálticos, movimentos involuntários muitas vezes, né, e para passar as coisas, seja para entrar, para sair. E esse abismo que é a garganta, então, quando uma lua exaltada, então, constrói, junto de um falso profeta, uma falsa igreja, quando ela realmente concretiza isso, gente, consegue muito tesouro, muita riqueza, mas está levando as pessoas para um abismo que eu, assim, só pensando que a pessoa não tem noção, não é possível, não tem ideia de onde ela se meteu para ter feito isso, é isso, não sabem o que fazem, porque verdadeiramente é você convidar as pessoas ao abismo, é um jeito perverso de convidar as pessoas à morte, porque é enterrá-las vivas. Touro
são as terras em que se enterram os mortos, né? Como foi dito já. É enterrar as pessoas vivas, muitas vezes. Tem aquelas que estão mortas e caem no abismo e acabam, enfim, por consequência até de estarem mortas e serem atraídas por esse tipo de coisa. Mas tem pessoas que estão acordando, tem pessoas que, enfim, que se acaba realmente enterrando viva. Traz uma característica de canibalismo, inclusive. Porque é isso, né? Engolir seres vivos. Não só canibalismo porque o homem devora o próprio homem, né? Mas traz essa coisa com a carne, sabe? Com a vida. Do querer comer a vida viva. E por isso que o ponto da garganta revela, inclusive, justamente uma questão de um abismo que revela um trabalho junto de Plutão, junto de Hades, que não vai ser uma data, não vai ser um ponto de conhecimento, um abismo sobre o qual se sobrevoa enquanto uma águia, no qual se ecoa o canto dessa lua milagrosa. Não. Vai ser simplesmente, realmente, uma isca para o inferno que faz parte desse eixo. E por isso que Touro, e as coisas que ocorrem ali em Touro podem ser tão infernais quanto Escorpião. A gente acha às vezes que é só Escorpião. Tudo que diz respeito a um signo, quando nós conhecemos o casamento das polaridades, tudo que diz respeito a um signo, a gente começa a aprender que é por eixo que se trabalha. Aquilo diz respeito ao eixo. E, claro, um deles carrega aquilo enquanto uma factualidade. Factualmente, Escorpião é encarregado da morte. Mas isso não quer dizer que Touro não seja uma só carne com Escorpião e não tenha relação com a morte também. E que não cause morte. E é isso. Como não é ele o signo que carrega a morte em si, o que ele vai fazer é enterrar vivo, comer vivo. Não vai matar antes de enterrar e antes de comer. E tem pessoas que têm satisfação com esse tipo de coisa, né? Em comer animais vivos. Já cheguei a ver... enfim, não é preciso dizer, né? Cheguei a ver, não, a saber, né? Enfim. O caso aqui, então, vem uma lua dessa em Touro, uma lua taurina, ela traz tudo isso de problemática e é pesado, né? É pesado. É denso. Como tudo de Touro, é bem denso. Não é intenso como Escorpião propriamente, mas é denso. E a intensidade e densidade aí se coagulam nesse casamento, fazendo com que seja um eixo de peso, né? Um eixo de muito peso. Em termos do quanto as coisas saem fora do controle, quando nós realmente não temos principalmente castidade, porque é um eixo justamente, como diz respeito muito ao sexual e à gula, aos sentidos sensuais, os prazeres sensuais. Quando nós realmente não temos castidade, as coisas desandam aí, ganham uma gravidade inimaginável. E, portanto, é preciso estar atento em relação a essas coisas, né? Luas taurinas precisam cuidar-se para não cair vítima dessas coisas, sentir-se atraída para essas coisas, seja como sofredoras, né, em termos de receberem a ação dessas falsas igrejas, receberem a ação de pessoas que tiram vantagens, que as seduzem, enfim, usam de meios escusos para
fazer uso da sua docilidade, seja para elas próprias não se tornarem sereias e acabarem levando os outros por esses caminhos todos, né? Por esses desvios todos e abismos que se abrem. A lua exaltada em Touro precisa ser mariana. Precisa. Para que seja exaltada, precisa de Maria. Precisa aprender a governar a própria casa. E a governança só vem com pobreza, obediência e castidade. Sempre isso. Não se foge disso. Não tem como. É inevitável. E é por isso que a ciência astrológica, essa dádiva maravilhosa, essa ferramenta que Deus nos dá, ela não está aqui, assim como a Rosa Cruz não está aqui para refutar as verdades do Espírito e da Santa Igreja. Muito pelo contrário. Talvez ela fale sobre coisas que vão escandalizar os homens, os espíritos, as coisas da Santa Igreja, e que vão fazer com que fiquem descrentes, preocupados, mas ao caminharem, em algum momento irão ver o mesmo que ela. Verão. E verão que essas coisas todas são ditas não para confrontar a Santa Igreja, a verdade espiritual, perene e verdadeira, universal, mas sim para corroborá-la, auxiliando-a nesse vale de lágrimas. Maria Madalena não foi posta como uma tentação para Cristo, em termos de que ele não peca, e ela não foi colocada como uma pedra de tropeço para que pecasse. Nada do que refere a ela, e sua casa, e São João, ou seja, nada do que refere é concernente a Santa Ordem Rosa Cruz, nada é para ferir o Cristo, o corpo místico de Cristo. Muito pelo contrário, é para realmente acompanhá-lo e estar atenta às necessidades, estar atenta àquilo que é possível fazer, enquanto uma auxiliar invisível, em submissão a Deus, submissão à Igreja. Já vimos e repito, para fixação, que a submissão ela é dada àquela que tem uma missão abaixo da missão principal. A missão principal é da Santa Igreja. A missão principal é de Deus. A Igreja é submissa a Deus. A missão principal da Igreja, a Santa Ordem, é submissa à Igreja. E por isso, Maria Madalena canta Rabuni e canta a ressurreição para que acordemos, para que creiamos, para que vejamos, não para que nos assustemos, não para que alucinemos, mas para que tenhamos fé, esperança e amor, para que, acima de tudo, amemos, porque ela ama e muito, muito ama e muito amou. E assim sendo, que todo o trabalho que se faz, astrológico, aqui neste canal e no mundo, que um dia aprendamos que ele de nada serve se não leva à Santa Igreja. Que nenhum conhecimento serve se não leva a Deus. E o caminho reto a Deus é pela Santa Igreja.
porque a Santa Igreja é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é a religião universal. A única que é capaz de dar vida verdadeira, porque Ele deu o seu próprio Filho, e o seu Filho é vida. Vida da vida. Com alegria, então, finalizamos mais uma lua e sua problemática. E temos a honra de finalmente passarmos para a lua ariana e sua problemática, que logo mais virá, quando Deus assim quiser, porque é Ele quem tudo pode e tudo quer. Só Ele. Que tenhamos cuidado com nossas luas, que aprendamos a diferença entre uma santa e uma prostituta, que tenhamos vergonha da nossa prostituição, ainda que saibamos que sempre seremos pecadores em termos de que a perfeição não se alcança, não neste mundo pelo menos, e não como Deus, porque ninguém é como Deus, como nos ensina nosso amigo São Miguel. Que tenhamos discernimento, porque é preciso ser virgem, tornar as coisas todas virgens, e torná-las virgens é discerni-las, é ter capacidade de separar joio e trigo, e discernir o que é joio e o que é trigo, e de vivermos realmente de maneira mariana, entendendo que Maria também foi dada a José, e precisamos lembrar de José quando se fala de Maria também, porque José é o arrependimento. Ele é o pai da prostituta, né? Em termos de que ele que ensina o que é arrepender-se. E se torna pai dela no sentido de justamente a possibilidade dela aprender a arrepender-se da sua própria prostituição. E por isso que eu sempre disse que São José, ele é um grande Rosa Cruz. Há um trabalho magnífico sendo feito o tempo todo. E o que eu falo, por mais que eu, da minha maneira limitada, busque uma lua exaltada para dizê-lo, por mais que eu diga, nada faço. Porque no fundo, a lua, especialmente exaltada em Touro, tem relação com o sabor. O sabor é a sabedoria da vida. E isso só é possível ter verdadeiramente quando Deus nos dá, enquanto uma vivência. Já disse em outros momentos e volto a dizê-lo porque é belíssimo, como Deus é perfeito em tudo. Não importa eu dizer a vocês, a banana é doce. Quando vocês provarem a banana, dirão, poxa, você disse que era doce e tudo bem. Não é mentira, é verdade. Banana é doce, desde que você tenha provado uma banana verde, não é verdade? Mas ela é doce, mas ela é muito mais do que só doce. Ela é tantas outras coisas. E ainda assim, não há como dizê-lo, não é? Senão provando, passando pela experiência. Há que se passar pela experiência para sabê-lo. E eu posso fazer toda uma tabela sobre as vitaminas da banana, as propriedades da banana, os benefícios e malefícios da banana. Isso não é a banana. E por isso eu posso falar das luas e dos santos e dos anjos
e de Deus. Cantá-los todos, e todo dia eu os canto. Ainda assim, roguem para que possam prová-los por si mesmos. Peçam. Não há uma coisa que eu peça a Deus, mas assim, da mais boba, a mais sofisticada, que Deus não me dê. Eu tenho absoluta certeza e crença de que pedindo, Deus dá. Não importa quanto tempo demore. Nem sempre é do nosso jeito, mas se for genuíno, se for honesto o pedido, o desejo, Deus dá. Especialmente se você abandona nas mãos dele. Pede e esquece. Peça e esqueça. E aí peça de novo em memória a Cristo e esqueça de novo. Abandonando nas mãos de Deus, não esquecendo como quem faz menor caso. Acho que me entendem, não é mesmo? Mas como quem verdadeiramente abandona. É por isso que falar da lua exaltada, digo tudo isso, né? Porque falar da lua exaltada em Touro, tudo que se diga é pouco. A vivência de uma Maria Madalena, de ver a ressurreição de Cristo, de vivê-la, de saber-se portadora dessa capacidade solar, isso tudo é indescritível. E é por isso que quando nós fazemos uma caminhada até a primeira casa, até Áries, né, o primeiro signo, nossa, indescritível quando se chegam nesses dois últimos signos. Só vivendo para sabê-lo. Vivendo porque o sabor que há em Touro, só passando pela experiência. E porque a experiência de Áries, só encarnando-a para sabê-la. E encarná-la é algo ainda mais difícil que saboreá-la. Que Deus nos abençoe a todos. Que Ele ponha nas vossas bocas o alimento apropriado e que Ele seja sempre glorificado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.